Fala galera, beleza? Ó, essa aula aqui é para você que está iniciando aí. Se você recebeu esse conteúdo, com certeza é porque você já é aluno de um dos nossos treinamentos, beleza? E eu coloquei o nome aqui de macetes para iniciante, tá? Ou seja, você está começando agora, né? Claro que muita coisa aqui às vezes vai ser básica, de repente você já é um piscineiro, já conhece, de repente você já vem da área da refrigeração, já vai ter mais familiaridade com a máquina, entendeu? Mas, basicamente, a questão aqui é mais para fazer um alinhamento, para você já estar mais inteirado, né? Se tiver com uma situação aí prática do dia a dia, tá? Então, vamos colocar aqui uma situação que você já tem uma demanda, tem um chamado para você ir atender, beleza? Então, cara, tem alguns pontos que você tem que avaliar que não está só relacionado à máquina em si, tá? Mas, primeira coisa que eu vou colocar aqui é o quê? Você entender porque o cliente questiona. Isso daqui é muito importante, porque você entendeu o questionamento do cliente, você já vai pedir foto, você já vai estar minimamente preparado, eu já vou conseguir te dar uma instrução de tipo, meu, pode ser isso, pode ser aquilo, leva isso, leva aquilo, entendeu? Então, assim, basicamente a gente já vai ter já um ponto em comum ali entre a necessidade do cliente, o que seria a possível causa, a possível solução, entendeu? Então vai ser muito importante entender o que o cliente questiona. Então, nessa etapa aqui, eu vou sugerir você pedir foto para o cliente da máquina, e claro, fazer as perguntas, né, do que está acontecendo, o cliente ele vai se explicar, tal, entendeu? O que está havendo. Beleza? Aí você vai encaminhar, logicamente, para a visita técnica, né? Então vamos passar essa etapa aqui, que é a etapa simples. E aí você chegou lá no cliente, cara, você tem que entender o seguinte: primeira coisa, coloca a máquina para operar e veja o que que a máquina está falando para você, tá? Eu não quero focar aqui em exemplo para não ficar muito focado no, como que se fosse um defeito, tá? Mas eu quero que você entenda o contexto como um todo, como é na prática mesmo, beleza? Então, assim, vamos lá. Você chegou lá na máquina, vamos supor que a máquina está apresentando uma deficiência de fluido, alguma coisa do tipo. Vamos colocar que a máquina está apresentando vazamento de gás, tá? Vou colocar aqui baixa pressão. Baixa pressão. Beleza? Tranquilo, a máquina está apresentando baixa pressão, mas liga a bomba da água do sistema, verifica o bypass, máquina, o que que é o bypass? Você vai analisar como um geral. Isso aqui é o que está apresentando na máquina, mas avalie o contexto geral, tá? Então, assim, meu, chega lá na máquina, ó, vou mostrar aqui para vocês aqui uma casa de máquinas, certo? Para quem não conhece, tá? Você chega às vezes numa casa de máquina dessa aqui, ó. Vou te mostrar aqui, você acaba se perdendo, entendeu? Ó, aqui é uma casa de máquina, tá? Então, assim, você vê esse monte de encanamento, você acaba às vezes ficando um pouco perdido, tal, inseguro. Meu, relaxa. Basicamente é o quê? Você não precisa entender aqui dos registros, você precisa entender da operação do cliente, tá? Então, assim, lógico, você vai minimamente aprender ali com o tempo, se você não é piscineiro, tal, não vem do ramo da piscina, se você é eletricista, você vai aprender ali minimamente o funcionamento, mas não é algo que você precisa ficar alterando, mexendo nada. Isso aqui é a operação do cliente, a operação do piscineiro, tá? Basicamente, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: o que vai importar é isso daqui, ó. Você entender, tá? O funcionamento aqui do bypass, né? Que é o registro de entrada e saída da água. Um registro entra, outro sai, outro registro sai. O bypass é o do meio aqui, tem que estar fechado, entendeu? Então, qual que é a base que você precisa entender aqui de uma casa de máquina? Cara, ralo de fundo sempre vai estar aberto, tá? Geralmente tem ralo de fundo, tem aspiração e tem skimmer, que é onde puxa a água, entendeu? O ralo de fundo, minimamente o ralo de fundo sempre vai ter que estar aberto, tá?
A bomba, então, vai puxar pelo ralo de fundo. Se for uma bomba que não está individualizada para o equipamento, está passando pelo sistema de filtragem, ela vai mandar para o filtro vai estar na posição de filtrar, entendeu? O filtro vai estar na posição de filtrar, vai sair do filtro e vai entrar na máquina, vai passar aqui por esse bypass aqui, ó. A água vai entrar na máquina, o bypass vai estar fechado, vai voltar e vai voltar para a piscina por retorno, né? Que aqui o outro lado já seria o retorno que sai lá nos bicos da piscina. Então, basicamente, o que você precisa entender sobre, sobre o encanamento é esse princípio de funcionamento, tá? Então, o dreno tem que estar fechado, senão a água vai estar indo embora da piscina, tá? Ralo de fundo tem que estar aberto, tá? Que mais? A aspiração nem sempre está aberta, que já é algo que é um procedimento ali do piscineiro, muitas das vezes eles deixam fechado. Mas a questão é o que? É você perguntar, tá? Você perguntar para o cliente como é que é a operação dele, como que ele manuseia os registros. Qualquer coisa você consegue falar com o piscineiro, entendeu? Pede para o cliente o contato do piscineiro, pergunta como é que é a operação deles ali. Muitas das vezes o equipamento controla a bomba e muitas das vezes o cliente também usa a bomba ligada separada, tá bom? Então, esse aqui é o princípio aqui de funcionamento que você precisa entender, beleza? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso conteúdo, beleza? Então vamos lá. A máquina está apresentando baixa pressão. No contexto geral, você vai verificar bypass. Você tem que entender como que é o funcionamento do sistema do cliente, se a bomba é controlada pela máquina, a bomba liga pela máquina, tá? Que só um exemplo para vocês, ou não, né? Pode ser que a bomba não liga pela máquina, tá bom? E tudo certo. O cliente já tem a operação dele. Então, no contexto geral, também você vai precisar identificar a vazão dessa bomba, tá? Vazão, vazão da bomba. Cara, quando a bomba tá com uma vazão fraca, você percebe, tá? Você percebe, você coloca a mão na saída lá dos bicos, você vai perceber quando ela tá com uma vazão fraca. Michael, mas e se a máquina for pequena, tal? Logicamente que a bomba vai ser mais fraca. Se a máquina for mais potente, tem que ser uma bomba mais potente, entendeu? Então, assim, são alguns macetes do dia a dia, assim, mas, por exemplo, meu, você pega ali uma vazão que tá quase, você não tá quase conseguindo sentir, provavelmente tem algum problema aí com a vazão da bomba, entendeu? Aí pode ser, vamos supor, bomba com a vazão comprometida, pode ser sujeira no pré-filtro, pode ser sujeira no rotor, pode ser filtro saturado, pode ser a própria bomba que já precisa de uma manutenção, entendeu? Então, existem esses detalhes aí, são coisas básicas aí, mas é para você ficar ligado no dia a dia, tá bom? Então vamos lá. A máquina está apresentando baixa pressão, entendeu? Basicamente, você vai dar uma olhada assim no contexto geral, tá? E chegando aqui na máquina, você vai avaliar a máquina. Avaliar a máquina. Cara, nesse caso aqui é indispensável. Você vai ter que colocar o manifold na linha de alta e baixa pressão, entendeu? Você vai medir alta e baixa pressão. Você vai precisar medir tensão elétrica, tá? Meu, a máquina está com pressão, você já entra no contexto do seguinte. A máquina está com pressão, pode ser que seja o pré-assustado? Pode, mas toma cuidado porque às vezes o fluido ele tem uma perca parcial de gás e meio que te mostra uma pressão ali que com a máquina desligada é uma pressão meio que falsa, tá? Então você vai avaliar a pressão da máquina aqui desligada e vai avaliar a pressão da máquina ligada, entendeu? Aí, com a máquina ligada, vamos supor que essa pressão esteja lá em 30 PSI. Meu, a máquina teve uma perca de gás significativa, então realmente está com baixo fluido, entendeu? Se a máquina tiver com fluido normal, começou, segurou certinho, vamos supor, você jumpeou para assustado e tal, segurou certinho ali em cima dos 50 PSI de baixa e tal.
Beleza, tem grande chance do problema ser o pré-sosstato, tá? Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: antes de dar um diagnóstico, faz um levantamento, tá? Faz um levantamento de necessidade. Relaxa, com calma, vai por eliminação, tá? Então, você vai avaliar a máquina, vai avaliar a pressão de alta, pressão de baixa, tensão elétrica, vai entender como que funciona o acionamento do sistema do cliente. O cliente trabalha com capa, pergunta referente à, à operação do cliente do dia a dia, quais são os dias que ele deixa ligado o equipamento. Tudo isso são informações importantes para você fazer o levantamento, entendeu? Então, assim, tem situação que eu vou até falar para você, cara, não tem necessidade de medir pressão, um exemplo, tá? E realmente tem situação que não tem necessidade de medir pressão. Por quê? Às vezes a máquina ali está apresentando uma questão de, suponhamos, a máquina não liga. Quando você vai ver, pode ser um disjuntor, um fusível, e tal. E aí você ligou a máquina, ligou, funcionou tudo certinho, começou a condensar, sair ar gelado. Cara, fechou, não precisa nem medir pressão. Tá tranquilo, porque o sistema é selado. Não tem sentido a gente ficar medindo pressão desnecessariamente. Mas se a máquina está dando defeito de pressão, alguma coisa relacionada a rendimento e tal, obrigatoriamente a gente tem que medir, tá? Então, é só esse alinhamento aqui que eu quero fazer contigo, entendeu? E que você entenda esse contexto geral, tá? A máquina ela é totalmente dependente da bomba para funcionar. Tem clientes aqui, ó, nesse contexto geral aqui, tem clientes que utilizam é, timer, tá? Timer para a bomba, entendeu? Ou seja, o que que pode acontecer? O cliente que utilizou o timer para a bomba, pode acontecer da máquina estar funcionando, a bomba desligar e a máquina desarmar por proteção, por falta de fluxo ou pressão alta. Aí a máquina aqui não está acionando, está com luz vermelha, tá alta pressão. Quando você vai ver, o timer lá está programado para desligar à noite e tal. Então pode acontecer esses cenários aí, entendeu? Outra coisa que você precisa entender sobre a bomba de calor, tá? Que eu estou dando uma pincelada bem rápida que é simplesmente para você para você ter um alinhamento, beleza? Ó, outra coisa que é importante você entender, a bomba de calor pode levar para aquecer a piscina de 2 a 4 dias, tá? Entenda o seguinte, você tem que saber comunicar isso para o cliente que, meu, no começo, que ele vai pegar ali de 20 graus, de 22 graus que seja, 25 graus que a água tá fria ainda, no começo a troca de calor ela vai ser bem pouca, entendeu? O cliente ele vai começar a sentir uma diferença boa na piscina, certo? Quando essa troca de calor tiver ali próximo dos 29 graus, quando essa temperatura da água estiver mais quente, que aí vai ficar mais percebido, entendeu? Ou seja, no começo tem sistema, só para você ter uma ideia, que pode levar um dia para ganhar 1 grau. Tem sistema que depois começa a ganhar 1 grau a cada 4 horas. Tem sistema que começa a ganhar 1 grau depois a cada 1 hora, entendeu? Então, assim, tome cuidado com isso aqui, para você não informar para o cliente algo de forma precipitada, tá bom? Então, assim, ah, minha máquina vai, amanhã já tem que estar quantos graus? O cliente te perguntou isso. Cara, relaxa, fala para ele, ó, o sistema é uma bomba de calor, você tem que entender que todo esse volume de água vai passar pelo equipamento mais de uma vez, vai demorar para aquecer a piscina, tá? Pode levar de 2 a 3 dias, dependendo do sistema, pode levar até 4 dias. Se você utilizar a capa térmica certinho, provavelmente você vai reduzir esse tempo, tá? E no começo é normal, a água tá fria, você não vai perceber tanta diferença de temperatura. Conforme a água for esquentando, e tal, aí vai ser melhor, você vai começar a perceber a diferença de temperatura, beleza? Então, é simples assim, tá? Então, você vai comunicar para o cliente que a bomba de calor é de 2 a 4 dias para aquecimento, certo? Outra coisa também que é importante, tá? É importante você entender que assim, o padrão, vamos dizer, que seria correto, seria 30 graus, tá? A máquina aquecer 30 graus. Geralmente os clientes utilizam em 33 graus, tá? Geralmente os clientes utilizam em 33 graus.
Só para você ter, só para você ter essa noção, tá? Geralmente utiliza 33 graus, tá? Recomendado 30 graus. Se te perguntar qual que é o recomendado, recomendado 33 graus. Recomendado por quem, Maicon? Cara, recomendado pela legislação, pelos fabricantes, entendeu? Isso aqui seria o recomendado, tá? Para não trazer dano à pele, para economizar produto da piscina, entendeu? E geralmente os clientes utilizam 33 graus. Ah, o cliente quer deixar 40 graus. Pode? Cara, não pode. A máquina pode desarmar por alta pressão, a água vai ficar muito quente, entendeu? Se a piscina é de vinil, pode danificar o vinil da piscina. Então, assim, existe vários detalhes, entendeu? Existe vários detalhes e são coisas que você vai aprender e vai evoluir no dia a dia. Pode ficar tranquilo em questão a isso, tá? Mas vamos dizer, você entendendo essa base aqui, sabendo comunicar bem essa base para o cliente, muita coisa vai começar já a fazer sentido. Você não vai chegar lá numa visita técnica cru, entendeu? Você já vai saber como lidar com o cliente, as perguntas que você deve fazer, entendeu? Cara, como é que é a utilização do seu sistema aqui? Você utiliza mais final de semana ou você deixa ligado direto? Entendeu? Ah, os clientes falam, não, quero usar só de sábado. Não, tudo bem, quer usar sábado? Cara, liga no mínimo quinta-feira. Para sábado a piscina tá top, entendeu? Então, basicamente, esses macetinhos assim que você vai ter que pegar. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu tenho, se tem mais alguma coisa aqui que seja importante para você saber aqui a respeito do set point, tá? O set point, assim, alguns fabricantes têm o seu próprio controlador, tá? Alguns com os fabricantes têm o seu próprio controlador e pode variar algumas questões aqui referente ao set point. Por exemplo, da Nautilus, quando chega na temperatura desejada, a máquina descansa 1 hora, depois de 1 hora ela volta, faz uma leitura do sistema, se tiver a diferença de 1, 2 graus, ela volta a funcionar. Se tiver ainda, um exemplo, está programado 30 e está lendo 29, aí o que acontece? Ela entra em descanso de novo, tá? Outros fabricantes aí pode ter um pouco de variação, entendeu? Referente a isso. Mas o padrão, assim, basicamente, o set point assim, meio que padrão vai ser de 2 graus, tá? No mínimo 2 graus. Michael, eu quero deixar 5 graus aqui de diferencial. Não recomendo. Não recomendo porque vai perder muita temperatura da piscina. Aí daqui a pouco o pessoal vai estar falando que a piscina não tá quente, não tá, entendeu? Que a água não tá boa ou tá fria e um momento tá quente, um momento tá fria. Então, diferencial no mínimo de 2 graus, tá? Então, o set point aqui é a temperatura programada, tá? Diferencial 2 graus. 2 graus. Beleza? Isso aqui é importante você saber, tá? Só que, enquanto eu tô te falando, pode ter alguma variação aqui de fabricante para fabricante, porque se o cliente falar para você, ah, mas quando tiver uma diferença de 2 graus a máquina vai funcionar? Não, calma. Se a máquina estiver em descanso, da Nautilus, por exemplo, ela estiver em descanso, a temperatura pode baixar mais de 2 graus, pode estar lá mostrando 26, porque a água parou de circular pela máquina, entendeu? Quando a água parou de circular, aquela água que está dentro da máquina, ela esfria mais rápido do que a água de dentro da piscina. Então pode dar essa diferença aqui de temperatura. É uma diferença maior e a máquina não voltar. Quando der o período de descanso dela, que ela voltar, ela vai acionar primeiro a bomba vai circular no sistema e vai atualizar a temperatura, aí sim a máquina volta a operar. Entendeu? Então, assim, cara, basicamente, você precisa entender isso, tá? O cliente entrou em contato, pede foto da máquina, pergunta o que está vendo, se isso começou a acontecer agora ou se já é um problema recorrente, tá? Vai avaliar a máquina, enfim, analisa também o contexto geral. A máquina está apresentando baixa pressão, tal. Por que que eu falo para você do contexto geral? Porque às vezes o defeito não está na máquina, entendeu? Às vezes o defeito pode estar na bomba, pode estar no bypass, pode estar no entupimento da hidráulica, entendeu? Então, assim, é uma questão de ir com calma, tá? Com calma e entender o cenário lá, tá bom? Ah, vou avaliar a máquina, faz um levantamento de necessidade, avalia a pressão, avalia a tensão, verifica se Meu, você não pode sair do cliente com dúvida se o compressor está funcionando, tá? Se o ventilador está funcionando.
Você não pode sair do cliente com dúvida se o comando está funcionando. Lógico, aqui você vai fazer um levantamento de necessidade, afinal de contas, você está numa visita técnica, para depois você vir com uma solução, tá? Outra coisa também que é muito importante, tá? Analisar, analisar nível de corrosão, tá? Analisar, analisar inseto na placa. Cara, acontece muito. Inseto, inseto na placa, beleza? Tudo isso que você tem que analisar. Não aconselho você fazer nenhum tipo de alteração na máquina, tá? Ah, vou colocar um pouco de gás aqui na máquina, não sei o quê. Não. Cara, não faça isso, tá? Não faça isso. Porque muitas das vezes você vai estar ali disputando orçamento, tá? Você modificou a máquina ali, você já está se responsabilizando. Marca, eu posso ampliar um pré-isostático? Posso fazer isso? Pode, para você testar a máquina. Depois você deixa do jeito que estava, entendeu? Dou até um conselho para você. Se você for pressurizar a máquina estiver sem pressão, tá? Ou tiver realmente assim, quase zerada a pressão, enfim, beleza. Você pode pressurizar ali, depois você vai dispensar o nitrogênio, a máquina vai continuar no estado que ela estava de baixa pressão, tá? Enquanto a isso, tranquilo. Mas, por exemplo, a máquina está com fluido lá, está desarmando por algum outro motivo, você vai lá avaliar a máquina e quer colocar gás. Cara, não existe isso, tá? Tanto é que a carga de gás do equipamento é por balanço. Agora, você fechou o orçamento, dentro da sua revisão já está contemplando uma regulagem do gás, uma medição aqui do sistema, né? Que você vai regular as pressões aqui e tal. Beleza, quanto a isso, tranquilo, tá? Mas tome cuidado na avaliação de você fazer algum tipo de alteração no equipamento, porque assim, esses clientes que a gente trabalha, cara, eles são clientes um pouco, muitas das vezes, difíceis de lidar, tá? Eles têm, tipo, meu, advogado, eles têm tudo assim, tipo, um estralar de dedo, é um cliente de altíssimo padrão. Então, qualquer coisinha já está falando de processo, já está querendo te colocar num problema, entendeu? Quando você se tornar credenciado fabricante, você vai ver que isso se torna mais sério, entendeu? E lógico, quanto maior for o equipamento, mais caro vai ser, a responsabilidade é maior, entendeu? Então, estou falando isso só mesmo para vocês ficar ligado. E tomar muito cuidado também, uma coisa que é importante, tá? Com a comunicação. Uma coisa que é importante aqui também, vai até ficar do outro lado aqui, ó, com a comunicação. Cara, eu sei que talvez não deveria nem estar falando isso aqui, mas vocês precisam tomar cuidado com isso, tá? Marco, como assim tomar cuidado com a comunicação? Aqui é o seguinte, falar mal de outro profissional, isso não é legal, tá? Isso não é legal. Outra coisa, afirmar os defeitos, alguma coisa, afirmação afirmação de erro ou defeito. Cara, toma cuidado com isso daqui, tá? Não precisa você ficar afirmando um erro, ficar afirmando defeito, ficar afirmando causas, tá? Marco, mas eu sei ali qual que foi a causa. Beleza, cara, tira a foto, coloca em relatório. Mas toma cuidado. O que eu tô falando para vocês é o que não é que você não vai, tipo, ser claro com o seu cliente, mas eu vou pedir para vocês tomar cuidado, porque infelizmente é muito complicado. O cliente acaba usando aquilo ali que você falou uma questão ali depois contra você, entendeu? É muito complexa essa questão, entendeu? Toma cuidado que você vai afirmar. Ah, eu tô com um cliente que o defeito dele lá tá na tensão elétrica dele. Ele tá falando que tá na máquina, entendeu? Na máquina tá tudo ok.
só que está queimando o transformador, entendeu? Então, é basicamente isso que eu estou te falando. O cliente fala uma coisa, você fala, aí você fala outra, aí ele vai usar aquilo que você falou para questionar a outra empresa que vai lá verificar. Enfim, aí pode, entendeu, virar uma bola de neve. Como eu já tive problema de cliente ligar na fábrica falando que o técnico falou isso, assado, cozido e frito, entendeu? Então, o que eu estou basicamente querendo dizer para vocês assim é vocês se respaldarem, tá? Tem coisas que não tem necessidade do cliente saber, tem coisas que não tem necessidade de repassar, entendeu? Em termos técnicos, principalmente, tá bom? Então só toma cuidado com isso daí. Vai avaliar a máquina. Cara, basicamente é isso, tá? Não precisa você alterar nada do sistema do cliente, tá? E é isso. Entender o que o cliente precisa, o que está acontecendo, faz o levantamento de necessidade, tira as fotos com a câmera sempre deitada, com a câmera sempre deitada que você consegue fazer um relatório bacana, tá? E é isso. Fechou? Então, vamos para cima, avançar, porque tem muita oportunidade e muito problema para resolver. Fechou?